E aí, turma, com tudo isso em mãos, a gente começa a entrar no ambiente de experimentação, onde a ideia é testarmos as premissas e não as soluções em si. Então, palavras de mais um prêmio Nobel, são os amadores que têm uma grande ideia brilhante que nunca abandonam. Os profissionais sabem que precisam produzir teorias antes de terem uma chance de acertarem em cheio. Por isso que é um jogo de números. E agora a gente entra finalmente no nosso espaço de experimentação. E aqui, pessoal, calma. Na nossa opinião, é a parte mais excitante, é o nosso laboratório e por isso mesmo é exatamente a etapa que a gente tem que ter um certo cuidado. Essa parte é muito análoga ao que antecede as questões de pesquisa com os nossos clientes. E se a gente não se preparar bem, se a gente não fizer a nossa lição de casa, a gente pode colocar toda a experimentação e todo o trabalho feito até aqui em risco. E quais que são os objetivos dessa nossa etapa de experimentação? O primeiro é aprender. Então, a gente tem que definir o que a gente quer aprender e o como a gente quer aprender de maneira previamente e em consenso com o nosso grupo. Isso aqui é crucial para que o resultado da experimentação tenha sucesso. Segundo ponto, a gente quer também mitigar os riscos. Então, lembrando que a gente não está no mundo do certo e errado, do faz, não faz. A gente está no mundo onde nós queremos mais evidências daquelas premissas que nós entendemos que temos poucas e que são importantes, e aí a gente tem que testar para reduzir o seu risco. E, por último, entendo que errar é preciso, a gente está no mundo da experimentação de problemas que a gente ainda não conhece, só que a gente pode evitar alguns erros quando eles são evitáveis. E os erros que são evitáveis são o que a gente chama de falsos negativos e falsos positivos. Ou na estatística, os erros do tipo 2 e os erros do tipo 1. Como que a gente mitiga isso? Através de uma experimentação adequada, com rigor estatístico e entendimento sobre dados. Então, todo o escopo da experimentação, pessoal, ele vai se basear nesses 4 acordos de vocês com o time de vocês. O primeiro é selecionar as premissas a serem testadas, aquelas que comparativamente têm mais importância e menos evidência, acordar os dados que a gente vai coletar durante os experimentos, acordar o como iremos analisar os dados coletados e, por último, os critérios de sucesso do seu experimento. E aqui voltando no nosso exemplo do streaming, né? Então, a gente selecionou aquela solução do integrar as redes locais na nossa plataforma de streaming e vamos supor que nós vamos trabalhar com essa seguinte premissa, que tem pouca evidência e alta importância, que é, eles querem assistir esportes na nossa plataforma. Então perceba, gente, que essa premissa ela tem a ver não só com a solução do integrar as redes, ela tem a ver com fazer uma parceria com um player, licenciar direitos de circulação, para todas elas serem verdade e pararem em pé, primeiro que tem que acontecer é o meu cliente querer assistir esporte na plataforma. Então é exatamente por isso, e essa é a justificativa principal do porquê que a gente testa a premissa e não ideia, porque é mais rápido testar a premissa. Parece que dá mais trabalho para a gente chegar até aqui, mas de repente você testa uma premissa que derruba vários projetos ou várias intenções de solução. Ou você testa uma que ela destrava outros montes. Então, a gente quer simular um momento para o cliente que ainda não esteja disponível. E como que a gente faz isso? Através da observação do comportamento. Aqui no nosso caso do streaming poxa, será que os clientes, se eu colocar uma tela que agora eu tenho esportes disponíveis, eles vão de fato clicar? Isso é um comportamento observável. E aí, a gente pode aprender se os clientes querem ou não essa determinada solução. No final, é exatamente por essas razões que a gente faz os testes de produtos. Para a gente chegar nesse nível de expertise e nesse nível de finesse de análise, nós temos que ser competentes para simular esses momentos através de prototipagens, como essa brincadeira que a gente traz aqui na imagem. E a gente quer capturar os comportamentos específicos. No exemplo que nós trouxemos, o clique de interesse em algum dado evento. E aí que a gente começa a aprofundar o nosso conhecimento científico. Para a gente conseguir identificar esses momentos, temos que agir e pensar como cientista. E como que um cientista pensa e age? Ele pensa através de proposições lógicas condicionais. Então, como que é isso?
Ora, se essa premissa é verdadeira, então o cliente se comportará assim. Através de uma simples pergunta como essa, se é verdadeiro, então se comportará assim, nós vamos começar a ter clareza qual que é o momento do nosso cliente que vai interagir com o nosso produto e a gente começa finalmente a definir o que é sucesso do nosso experimento e o que será sucesso do nosso produto. Por exemplo, o que é sucesso? É que X assinantes assistam versus Y que não assistam? Qual que é esse número específico? Qual que é o percentual específico? Então aqui, gente, nós não queremos cair naquela generalização do tipo, se alguns usuários utilizarem, eu estou feliz. Não, eu sei que é difícil, mas aqui a gente quer um número específico. Lembrem-se, vocês como grupos têm que chegar nesse consenso. Se 3 a cada 10 clientes assistirem, eu entendo que esse produto de fato pode ser aceitável e a gente segue com o desenvolvimento. Qual que é o benefício da gente estabelecer esses critérios de escopo antes do início do meu experimento? O primeiro que a gente falou é o próprio alinhamento. Então, quando a gente acorda nas lentes de interpretação de mundo entre o nosso grupo, a gente mitiga inclusive os vieses. A precaução. Lembrem-se, vai entrar viés de confirmação, vai entrar o viés da minha ideia favorita, de se apaixonar por uma solução. Então, quando a gente combina antes com o nosso grupo, a gente garante os guardrails necessários para que a análise seja mais científica e menos focada na intuição. E também, quando a gente faz esse esforço previamente, a gente mitiga potenciais erros estatísticos que nós comentamos, que são os falsos positivos e os falsos negativos. E muito do que trava, pessoal, os executivos e líderes nessa etapa é justamente a escolha de ser específico. Poxa, mas eu tenho que escolher um número arbitrário de 3 a cada 10 para significar sucesso no meu produto? A resposta é sim. E é por isso que você é um líder estrategista, porque a sua experiência de negócio é o que vai ditar essa escolha. E lembre-se que você entende do seu consumidor, do seu cliente, da sua indústria, melhor do que ninguém. Então, quem melhor do que você para arbitrar esse número específico junto com o seu grupo de trabalho? Adicionalmente, gente, a gente está no mundo que feito é melhor que perfeito e não tem livro explicativo para isso. Então só tome uma decisão e mova, e depois qualquer coisa você ajusta ao decorrer da experimentação. E por último, eles podem ser sim subjetivos, baseados na sua experiência acordada com o grupo de trabalho de vocês. E lembrando, para vocês sofrerem menos, que, gente, o objetivo da experimentação é simplesmente reduzir risco e não construir teoria como um cientista, não é a busca da verdade absoluta, teoria da relatividade, não. A gente só quer mais evidências para premissas que são importantes para os nossos produtos pararem em pé e que no final a gente vai tomar uma decisão gerencial e estratégica de risco e retorno. Então, experimentação é só mais uma ferramenta para a tomada de decisão. Pode ter casos em que nós tomemos decisões que, poxa, nós vamos seguir com aquela solução mesmo que o risco seja alto. Essa é a vida de um executivo e esse é o dia a dia nas empresas. Então perceba que o quanto que vocês vão escalar os seus experimentos também é uma decisão que vai depender do contexto. Não tem resposta pronta, porque tudo é trade-off. A qualidade do seu experimento é uma função brutal e inversamente proporcional ao tempo e ao quanto que vocês têm de possibilidade de investimento naquele experimento. Então, por exemplo, a gente vai ter experimentos mais simples de premissas que duram um dia. Eu vou tratar de maneira mais simples. Eu posso ter mais tempo, caso o meu risco seja maior, de uma semana, ou até escalar esse experimento e já me aproximar de uma etapa de delivery de um mês. Quem que vai decidir isso? Vocês, com os seus stakeholders e os gestores da sua empresa, o management, para tomar essa decisão. O que vocês têm que fazer agora é pegar esse framework e adequar a esse cenário político-cultural que só você sabe como que funciona e bate o bumbo na sua empresa, e aí manter a cabeça tanto do cientista quanto do executivo.